Gravando. Como é que a gente vai trabalhar? A primeira coisa, antes de pensar no microfone, é a gente estudar a fonte sonora. E eu gostaria de estudar a guitarra com distorção, que é o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas que gravam guitarra. Depois que você entende todas essas palhetas de cores, você julga artisticamente alguma coisa, não dentro de uma lógica, de um universo equilibrado. Ao contrário, você começa a estragar algumas coisas de propósito para você ter um resultado artístico diferente. E aí a gente faz música. Vocês já entendem que quando a gente abusa de volume na válvula, começa a passar do redma e começa a gerar um pouquinho de saturação. Quando a gente satura a válvula, a gente muda um pouquinho a série harmônica. Então antes da gente microfonar, eu vou ensinar uma série de opções. Vamos escolher qual que seria o amplificador mais interessante para o som que a gente está buscando. Para cada amplificador vai ter um volume que vai estimular positivamente a válvula e que de repente nesse contexto já seria o suficiente. Então essas coisas que vocês têm que ponderar. O mito de que para gravar guitarra tem que ser alto pra caramba, não procede. Se for alto, você vai ter ganhos. Vai ter perdas na conveniência e também vai ter outras perdas, dependendo se você não souber lidar bem com isso. Então, quando a gente acha o som na fonte sonora, agora vem o passo número 2 da gravação. Quantas vezes você vê um amplificador de guitarra e vocês já vão direto colocando um microfone no amplificador e nem sabem onde está o alto-falante? Ele é um de 12, mas onde que eu estou mais preocupado é saber onde que é a borda e onde está o centro, essa relação, ó. O alto-falante é côncavo, no sentido que as bordas estão muito mais à frente do que o centro. Como o alto-falante inteiro produz sinal, imagina como é que vira essa bagunça dentro do alto-falante de combinações, reforçamentos e cancelamentos de fase. Onde vocês acham que é melhor de colocar o microfone? No centro do alto-falante ou nas bordas ou em algum lugar entre os dois? Pode falar? Por experiência? Não tem regra. Porque a gente não tem a capacidade de, só com o olhar, decifrar como que aquele alto-falante vai reagir naquele ponto. Tem alguns atalhos, quanto mais ao centro, mais agudo. Mas ao mesmo tempo, às vezes esse mais agudo é um agudo que ainda é equilibrado com o resto do alto-falante. Então o que vocês têm que fazer? A melhor dica, tem várias outras, mas assim, a melhor de todas é, já que a fonte sonora está soando bem, e é um alto-falante, eu gosto disso, eu vou espalhar essas marcas aleatoriamente no alto-falante. E aí depois eu vou gravar, eu tocando, no caso, o guitarrista em questão, 15, 20 segundos em cada uma das marcas. Depois, quando você está de frente aos seus monitores, está no estúdio e você escuta essas 10 marcas, que é o que a gente vai fazer, a gente consegue entender qual que é a diferença do 1, 2, 3. E vocês vão ficar espantados. Como é que o 1 soa diferente do 4, do 5, mas assim, por ser o alto-falante e a figura côncava faz com que essas combinações elas se repitam o tempo inteiro, vocês vão ficar horrorizados, como que meio centímetro, 1 centímetro de mudança muda completamente o espectro da resposta do alto-falante no microfone. Ou seja, de todos os instrumentos, o que é mais volúvel nos pequenos distanciamentos do microfone é o amplificador de guitarra. Mais que caixa de bateria, mais que contrabaixo acústico, mais que violão. Se eu for computar no todo qual que é dos instrumentos todos, aquele que frações de centímetros fazem tanta diferença, o amplificador de guitarra de todos é o que mais me traz essa distância entre uma marca e outra. Tem uma coisa muito interessante nesse processo, você acha qual que é o sweet spot do seu amplificador. Porque é isso que eu estou buscando, a marca mais equilibrada, onde a gente vai ter bem a sensação de onde estão os graves, os agudos, principalmente a tradução do que a gente escutou da fonte sonora. Então vocês lembram disso porque está no banco de dados de vocês. Quando a gente escutar, a gente vai buscar a mais equilibrada. Só que mesmo buscando a mais equilibrada, às vezes a gente vai querer aquela alternativa, aquela marca bem alternativa, bem diferente, para a gente criar cenários distintos. Ou seja, enquanto vocês ficam só pensando no microfone, qual microfone usar para um amplificador de guitarra, olha como é que o posicionamento faz com que qualquer microfone soe mais próximo numa mesma marca do que se você tivesse o mesmo microfone em diferentes marcas. O teste que a gente vai fazer agora, pessoal, é com um novo microfone para criar uma resposta diferente de frequência quando somado ao microfone inicial. Ou seja, estamos induzindo comb filtering de propósito durante um percurso de 60 centímetros que a gente fez os cálculos que vai nos dar um boost em aproximadamente 500 Hz.
É louco isso, quando a gente for estudar mix, você vai ver como que a gente adquire mesmo um olhar clínico para isso, né? Muito tempo fazendo isso com propriedade. Eu sei exatamente como que 2.5K soa, e eu sei como que 2K soa. Eu sei, assim, diferenças, chega a ser irritante às vezes, né, ô Digão? Eu falo mesmo, ó, tem um problema aqui em 130 Hz, pode tirar lá, 2 dB, com kill de 2.0. Mas é coisas que a gente treina, é igual o ouvido. Eu sei, opa, não, isso aqui é um sol sustenido, eu estou precisando de um sol. A gente educa os nossos ouvidos em notas musicais, assim como a gente educa os nossos ouvidos em resposta de frequência. E essa é a parte primária, a parte, vamos dizer assim, é o primeiro avanço do engenheiro, é quando ele começa a dominar o espectro, porque depois vem outras relevâncias. Como é que o engenheiro consegue discernir mesmo o que é um ataque rápido, um ataque lento? Uma razão de 2.5 para de 2 para 1. Você vai ter agora um outro microfone que vai te dar uma perspectiva, ainda uma nova cor, mas vai te dar um estéreo e também da ambiência local. Como é que a gente faz o MS Matrix? A gente coloca o cardioide no centro, o bidirecional vai para a esquerda, uma cópia dele para a direita e inverte a polaridade de um deles. Então agora esses bidirecionais eles vão estar controlando o quê? Não só a sensação de estéreo, porque agora você vai dimensionar o estéreo, como também quantidade de ambiência. Foda demais. É uma técnica simples, foi muito usado, o Clapton usou isso durante um tempo, na época do Cream, e funciona super bem, que é um microfone direto no amplificador, né, igual a gente fez, e um outro omnidirecional. O omnidirecional não tem efeito de proximidade, então ele não muda se ele está perto ou afastado da fonte sonora no quesito resposta de frequência. Você vai mais mudar a posição do omnidirecional para você ter mais ganho da ambiência ou menos. Quanto mais próximo da fonte sonora, não muda-se a equalização, vai mudar mesmo é a quantidade de reverberação. Você vai ter menos reverberação. Tirando toda a parte do ser humano, que a gente já falou tanto sobre isso, qual que é o mais importante? A fonte sonora. A gente assegurar que aquela fonte sonora é o que a gente queria para aquela instância. Então, uma vez que você está satisfeito com o seu sistema, seja a sua guitarra, com um pedal, mas eu gosto de usar um rack, eu gosto de usar pedaleira, eu gosto de usar pedal, não interessa. A fonte sonora está de acordo com o que você quis, com o que você buscou? Sim. Então tá, agora na parte da engenharia a gente vai fazer o quê? Vai marcar o alto-falante para a gente achar quais são as zonas mais equilibradas, ou mesmo texturas exóticas que a gente pode usar depois em outra situação. Mas achou a marca de preferência? Fique com essa marca e aí incorpore outras possibilidades, que seriam o quê? Comb filtering usando um outro microfone mais afastado. Com este atraso, essa distância, a gente vai gerar novas possibilidades de cores que seriam reforçamentos e cancelamentos de determinadas frequências. Fase, comb filtering. Aí a gente coloca então o bidirecional, que seria um outro microfone fazendo o MS Matrix junto com esse microfone mais afastado. Feito isso, a gente agora tem como dosar não só o comb filtering, como também a quantidade de estéreo e ambiência com os bidirecionais. Nessas combinações você consegue sons maravilhosos, sons exóticos, sons diferenciados. Mas se eu quiser simplesmente um som da sala e não mudar muito a textura inicial, uma das grandes vantagens é colocar um omnidirecional, subir ele um pouco do amplificador para ele não ter o som direto, não ter essa influência das altas do amplificador ao microfone, e aí você vai ter mais a textura da sala e você pode somar a ambiência ao microfone que primariamente a gente tinha acolhido como o melhor microfone, a melhor posição no alto-falante. César, mas a guitarra clean, como é que eu faço? Bom, se você já chegou na distorção num som mais compatível possível ao que a fonte sonora te propôs, o clean não vai ser diferente, cara. O clean não é muita treta se você tiver, de fato, um bom equilíbrio. A distorção, por que facilita ouvir guitarra com distorção e você julgar, no caso, a posição do alto-falante? Essa é a minha perspectiva pessoal. Porque quanto mais distorção você inclui no seu sinal, mais compressão, mais harmônico, mais próximo de um white noise você vai estar chegando. E quanto mais próximo de um som com muitos harmônicos, muitas frequências você estiver, mais fácil é você julgar uma fonte sonora.